Para começar, o presidente Lula negocia a troca de alguns de seus ministros e as pastas de saúde, educação e agricultura podem sofrer mudanças. A ideia é garantir mais apoio do Congresso. Para acomodar os aliados, o Ministério da Educação pode ficar com a União Brasil, o da Agricultura com o MDB e a pasta da Saúde para o PP de Arthur Lira. Até o PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, pode ser contemplado em uma tentativa de rachar a legenda da oposição. Lula também sinalizou ao partido Republicanos, do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, também de Marcos Pereira e de vários integrantes da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, vamos começar e girar com os nossos comentaristas. Cláudio Dantas, diretamente da Capital Federal, ele está com a gente aqui no telão. Dantas, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Lotear ministérios é um expediente antigo, né? Alguns chamam de velha política, toma lá da cá. Quais são os riscos quando o executivo adota essa estratégia? É garantia de governabilidade ou não? Boa noite, Daniel, boa noite, Pavinato, Beraldo. E boa noite a toda a nossa audiência. Acho que o Mota deve estar chegando por aí. Olha, não há outra forma de se governar conhecida aqui no Brasil que não seja a partir justamente desse tipo de troca, né? O aparelhamento, a abertura de ministérios, da máquina pública para a composição de forças políticas, ele é a essência da política, do jogo político em Brasília, e não só em Brasília, né? No Brasil e em outros países também com regimes semelhantes. Neste caso específico, nós temos uma situação que ela é fundamental, ela é urgente para o Lula. O Lula verificou nessa semana que ele está fragilizado, ele está numa situação limite, né? Toda aquela discussão sobre a MP da Esplanada, a aprovação ou não da MP da Esplanada, o susto que ele tomou, a necessidade dele ter liberado aí 1,7 bi de emendas para poder pacificar a relação, a ligação que ele teve de fazer com o Arthur Lira, né? E toda essa negociação para abrir mais espaço no governo, ela se tornou urgente, ela se tornou fundamental para garantir a governabilidade. Isso se explica pelo seguinte: o Lula, quando venceu a eleição, quando compôs o seu ministério, ele considerou apenas aquelas relações de forças, as lideranças políticas que ajudaram a elegê-lo, né? Só que você precisa pensar dali para frente, né? Do dia 1º para frente, pelos próximos 4 anos. Então, infelizmente, nesse caso, ele não pensou nisso. E agora está precisando modificar essa relação. Ele precisa compor, ele precisa trazer para dentro do governo justamente os partidos que vão garantir essa governabilidade. Não só partidos, tá? Porque os partidos hoje eles estão muito divididos. Ele precisa garantir o apoio de certas lideranças, né? O próprio União Brasil tem 2 ministérios, mas Daniela do Vaguinho e Juscelino são nomes que tiveram um papel importante na campanha de Lula, mas que foram escolhidos sem a anuência, sem que houvesse uma concordância da cúpula do União Brasil, né? Exercida aí o poder no União Brasil, exercido pelo ACM Neto, pelo Rueda, pelo Luciano Bivar. Então, o partido, esses caciques do partido sempre esperaram que o Palácio Planalto fizesse um gesto, fizesse uma consulta. Não foi isso que aconteceu. Isso deixou a cúpula do partido bastante insatisfeita. É um partido que tem atuado de forma absolutamente independente, tem criado inúmeros problemas para o governo, tem levado a série de derrotas que nós estamos vendo do governo lá no Congresso. Então, torna-se essencial que ele passe a ter essa interlocução. Então, já foi oferecido à União Brasil o Ministério da Educação, que hoje está na mão do PT. Da mesma maneira, o Arthur Lira e a turma do Centrão, ali, especialmente o pessoal do PP, quer voltar a dominar, a controlar o Ministério da Saúde, ministério que tem a maior parte, aí mais da metade das emendas, do orçamento das emendas individuais. Então facilitaria muito essa liberação de emendas, que são emendas obrigatórias, mas que tem um calendário, né? Então a gente entende que isso ao longo do ano você tem a liberação das emendas e o governo tem feito isso de forma pontual, na urgência de conseguir garantir votações, como essa da MP da Esplanada e também como a do marco fiscal, do arcabouço fiscal.
Então, de fato, não sei, não tem jeito. Essa é a política que precisa ser feita pelo governo. A articulação política, que a gente diz tanto, né? O ministro de Relações Institucionais, com Alexandre Padilha, está muito fragilizado. Deverá ser substituído pelo José Múcio, que já foi, inclusive, responsável pela articulação política no outro governo do Lula, e ele tem ascendência ali na esplanada, tem uma conversa muito fluida com os parlamentares e sabe fazer esse jogo, né? Que inclusive depende também de uma equipe técnica que execute o orçamento, que saiba executar o orçamento de forma eficiente. E é isso que falta também hoje ali a Relações Institucionais, a articulação política do Padilha e também ao Rui Costa. A Casa Civil ainda é uma incógnita, o governo ainda não decidiu o rumo que vai dar ao Rui Costa, o destino que vai dar ao Rui Costa, mas essas mudanças elas são necessárias, são urgentes e devem acontecer logo depois do feriado, Daniel. Tá certo. Também com a gente, Roberto Mota, já em tela, diretamente do Rio de Janeiro. Mota, ótima noite para você, seja muito bem-vindo. Uma mini reforma ministerial à vista. Você imaginava que isso iria acontecer ou acontece de maneira prematura? Surpreendeu a ineficiência na articulação do governo até aqui? Bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus queridos colegas. Boa noite, nossa audiência. Não surpreendeu. Na verdade, nós avisamos que ia ser assim. O que deveria ter sido a vitória do amor se revelou, na verdade, a vitória do oportunismo, como a gente avisou que ia ser. A ressurreição de algumas das práticas mais antigas e nefastas da política nacional. É o retorno triunfal do populismo, do clientelismo, da troca escancarada de apoio político por benefícios materiais. E a nação, as pessoas assistem a tudo isso estupefatos. Ninguém imaginava que isso fosse acontecer nesse grau e nessa velocidade. Nunca essas coisas foram feitas de forma tão escancarada. E aí está uma lição muito importante, uma resposta para quem queria saber para que servem 37 ministérios. Ministérios não são criados para cuidar de questões importantes. Os ministérios não são criados para servir aos índios, aos esportistas ou aos estudantes. Os ministérios são criados para servir de moeda de troca para um governo sem equipe, sem ideias e sem direção. Pois é, também com a gente aqui no estúdio em São Paulo, Cristiano Beraldo, a quem agradeço demais pela participação, seja muito bem-vindo. Agora, Beraldo, Lula foi presidente da República por 2 ocasiões, está em seu 3º mandato. Você não tem a impressão que ele parou no tempo, ainda está no início dos anos 2000? Por qual razão o governo dele, em menos de 6 meses, apresenta esse tipo de problema? Boa noite a todos meus colegas de bancada, a todos que nos ouvem e assistem. Pois é, qual é o grande problema da situação que a gente vive hoje? O presidente Lula é o presidente mais experiente do Brasil, 3º mandato, coisa inédita. Entretanto, ele chega a esse 3º mandato parecendo que nada aprendeu nos 2 mandatos anteriores. A gente precisa lembrar que a sua primeira estratégia em relação ao Congresso foi comprar voto, com mala de dinheiro. Instalou-se então o mensalão. Não deu certo, foi denunciado, na época, pelo Roberto Jefferson. Tivemos todo o problema do mensalão, que levou os petistas à cadeia anos depois, quando o Supremo fez o julgamento. Bom, Lula elegeu Dilma. Dilma foi eleita e reeleita. Não soube lidar com o Congresso. Criou uma briga frontal com o Eduardo Cunha, então presidente da Câmara, e acabou sofrendo o processo de impeachment. Não falta experiência, não falta exemplo de tudo que pode acontecer quando se lida de forma errada com o Congresso Nacional. Só que Lula chegou a esse mandato fazendo a sua estrutura de governo com esses 37 ministérios
parece que prestando contas somente àquelas pessoas que estavam ali, de alguma forma conectadas de uma maneira mais próxima, mais íntima durante a sua campanha, e realmente esqueceu de olhar para frente. E aí tem uma segunda preocupação, que é o seguinte: Lula não está mais, ou nós não podemos mais escrever aquilo que Lula fala, porque ele ontem ainda disse que só faria uma reforma ministerial em caso de catástrofe. Bom, parece que esse momento está se aproximando e a gente precisa entender o que ele classifica como catástrofe. Porque essa substituição nos ministérios, e não é qualquer ministério, estamos falando do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, ministérios com muito orçamento e que são essenciais para o Brasil manter-se equilibrado, levar saúde àquelas pessoas que mais precisam, resolver os graves problemas que ainda temos em várias escolas que sequer têm saneamento. Quer dizer, são coisas elementares e muito problemáticas do Brasil, mas para as quais não falta dinheiro. E Lula agora passa essa mensagem de que pode entregar esses ministérios importantes ao Centrão. Bom, os partidos, eles olham para o governo com um olhar de longo prazo dentro do mandato. E eles sabem que se opor a Lula de forma contundente, permanente, não é muito produtivo para as expectativas que esses partidos têm diante de eleições que teremos no ano que vem, sobretudo diante das eleições de 2026. Eles precisam dessa estrutura de governo porque é assim que eles sabem fazer política, colocando os seus aliados em espaços governamentais, tendo força, tendo prestígio para indicar esse e aquele, administrar orçamento. E a gente não vai nem entrar aqui na parte, no submundo que eventualmente possa vir com esse tipo de prática. Mas a política deles vive disso. E aí esses partidos todos, eles vão jogando. Veja só o caso do Republicanos. O Republicanos foi decisivo para a aprovação da medida provisória da estrutura do governo. Foi quando ele anunciou que votaria favorável ao governo, que os demais partidos grandes do centro não quiseram ficar sozinho votando contra e acabaram virando o voto para aprovar a medida provisória, sabendo que ela seria aprovada com ou sem a participação deles. Mas o Republicano já fez um movimento para entrar no Ministério de Lula através do Ministério do Turismo, porque Daniela Carneiro, atual ministra do Turismo, é casada com o prefeito Vaguinho, que está liderando o Partido Republicanos no Rio de Janeiro. E quando for possível fazer a saída de Daniela Carneiro do União Brasil para que ela se filie ao Republicanos, automaticamente essa estrutura de ministério ficará com o partido. Fora as pretensões de Marcos Pereira de substituir Arthur Lira em fevereiro de 2025 na presidência da Câmara. Então tudo isso está em jogo e Lula terá muita dificuldade de evitar a catástrofe que ele se referiu. Agora chegou a vez dele, ele é apresentador, professor, jurista, Tiago Pavinato aqui com a gente. Pavinato, Lula dizia na campanha que iria pacificar o Brasil, só que os ataques em Brasília ocorreram sob sua gestão. Estamos vendo vários problemas de articulação e até Arthur Lira falou que há um problema generalizado de relacionamento entre o Executivo Federal e a Câmara dos Deputados. Entregar ministérios a alguns partidos tende a arrefecer os ânimos? É claro, é uma forma de compra de voto. Afinal de contas, você está dando a chefia de uma estrutura complexa e que demanda tantos outros cargos para ela funcionar. Você está direcionando as verbas das ações de um determinado ministério para um reduto eleitoral que seja interessante para o partido que o herda. Além, é claro, o que é mais interessante, né, do loteamento de empregos, que o Ministério da Educação, por exemplo, você tem o maior número de funcionários, é coisa para mais de 350 mil funcionários em todo o Brasil, só no Ministério da Educação.
Então você consegue empregar muita gente, você consegue manter a estrutura de campanha toda empregada até o próximo pleito. Então é muito interessante, porque não se pensa na educação, como o Mota ele esclareceu bem aqui, não se pensa na saúde, se pensa em empregar todos aqueles que trabalham para a perpetuação de determinado candidato ou para o fortalecimento e o maior número de assentos na Casa Legislativa do partido ao qual o ministro ele é filiado. Essa política do toma lá da cá, ela é muito gozada, porque é um toma lá da cá em que o povo só toma. E falar em reforma ministerial é algo estranho, porque nós tínhamos um enxugamento a partir dos governos Temer e Bolsonaro para otimização das pastas, que esse alargamento em 13 novos ministérios, ele causou a demolição do sistema ministerial. Então como é que eu vou reformar algo que está demolido? Como é que eu vou reformar uma casa oca? Reformar uma casa oca, ou eu vou construir, ou eu vou fazer uma reforma de fachada daquilo que nunca foi nada mais do que uma fachada. O Ministério da Saúde é muito interessante. Eu não vejo prejuízo na troca do Ministério da Saúde, por exemplo. Vale dizer que esse governo, que prometeu muita coisa, falou que Lula era contra indicar um amigo para o STF, Lula dizia que era o grande candidato das mulheres, e a gente viu o soco no peito que uma senhora mastectomizada trabalhando levou de um profissional que estava coordenado pelo Gabinete de Segurança Institucional, ou seja, a segurança do presidente da República. Nós vimos tudo o que Lula prometeu de ruim ser cumprido e tudo que ele prometeu de bom não ser cumprido. E o Ministério da Saúde, e um dos pontos da campanha foi essa, né? O Bolsonaro genocida, Bolsonaro que não liga para a saúde, que nós somos pró-ciência, nós vamos curar o povo, somos o governo dos mais médicos, somos isso, somos aquilo. Quando o Lula assumiu, desde antes, lá na carreta furacão, que é o gabinete de transição, todo mundo que ia assumir uma pasta tinha ciência do andamento das coisas. Por que é que esta gestão do Ministério da Saúde deixou que vencessem, e tivemos que jogar fora, mais de 20 milhões de doses de vacina? A vacina era o elixir do mundo, era o grande mal de Bolsonaro. A vacina era o popstar da campanha de Lula, de todos os petistas. A vacina isso, a vacina aquilo. Venceu. Mais de 20 milhões de doses venceram. Não só vacina. Também nesse mês de maio venceram coisa de cerca de 30 milhões de comprimidos de anticoncepcional. Que o governo, que o Ministério da Saúde deveria distribuir. E vale lembrar que a alta da inflação do mês passado foi puxada pelo aumento do valor dos remédios. Portanto, qualquer coisa que se coloque na saúde no lugar, ou vai continuar ruim, como está, ou pode até melhorar, quem sabe. A educação também não se viu nada que preste até esse momento. E a pasta da agricultura, bom, é uma pasta vazia. Porque muito dificilmente o Lula vai tirar do Paulo Teixeira o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é onde está o INCRA, que é onde está realmente a ação do setor agricultural, do desenvolvimento agricultural do país. Porque o Ministério da Agricultura em si, que está com Carlos Fávaro, foi esvaziado. Então, da mesma maneira, tanto faz quem seja o ministro.